a nossa videoaula, outro conceito, né, ou outros conceitos que são importantes quando se estuda estatística, é sobre população e amostra. Tá? Então, a população seria aí o conjunto de todos os indivíduos que têm a mesma característica. Então, digamos que eu vou fazer um estudo com a turma de vocês. E aí, a população são todos os alunos que estão matriculados nessa turma. Né? Já a minha amostra seria o quê? Parte desses alunos. Então, para fazer uma pesquisa, não há necessidade de todos os indivíduos, basta uma amostra. Né? E essa população, como eu disse anteriormente, ou seja, todos esses sujeitos que têm a mesma característica, que podem ser estudados, elas podem ser finitas ou infinitas. Né? Então, o que seria uma população finita? Um conjunto de alunos de uma determinada escola em um determinado ano. Então, todos aqueles alunos que estão matriculados naquela cadeira. O que seria uma população infinita? Número de vezes que se pode jogar um dado. Posso jogar milhões de vezes, eu nunca vou encerrar essas possibilidades. E a minha amostra, como eu comentei, é um grupo extraído, né, desse grande universo. Então, eu preciso apenas de parte dos sujeitos para que eu possa realizar uma pesquisa. E para que eu possa dizer também que um dado é verídico, né? Que procede, que realmente se pode confiar. Tá? Então, a estatística ela trabalha muito com amostras, né? Ou seja, parte do todo, porque às vezes fica muito difícil estudar toda uma população. Tá? Então, essa foto representa bem isso. Ó. O sujeito está aqui e ele diz, vem cá, não é muito fundo. Mas não é muito fundo por quê? Porque ele está somente numa amostra da praia. Se ele fosse para a praia inteira, ele iria ver o quê? Que é muito ampla. Tá? Então, para quantas pessoas eu realmente preciso enviar um questionário? Ou seja, quantas pessoas são necessárias numa pesquisa para que esses números sejam válidos? Tá? Então, primeiro eu preciso conhecer o quê? O meu universo. A partir do meu universo, eu vou precisar ir de, no mínimo, 30%, né, para a realização de um estudo. Então, 30% vai me dar aí uma margem de confiabilidade nos dados, né, que eu coletar para realizar esse estudo. É claro que quanto maior for esse número, melhor. Quanto mais eu me aproximar, por exemplo, de 100, melhor para a minha pesquisa, tá certo? Então, quando nós coletamos dados de toda a nossa população, nós dizemos que nós fizemos o quê? Um censo. Né? Já quando nós coletamos dados apenas de parte da população, dizemos que fizemos o quê? Uma amostragem. Tá? Então, por que trabalhar com amostras? Porque às vezes fica muito difícil buscar as respostas de um grupo muito grande de sujeitos. Imagina, por exemplo, coletar dados de toda uma população de uma cidade. É algo complexo. Tá? Então, por isso, uma amostragem é suficiente para a realização de um bom estudo. Tá? Então, populações infinitas só podem ser estudadas através de amostras. Populações finitas, muito grandes, que só podem ser estudadas através de amostras. Né? Então, usamos o que nós chamamos de cobaias. Tá? Então, o estudo cuidadoso de uma amostra tem mais valor científico do que o estudo em toda a população. Como, por exemplo, o efeito do flúor sobre a prevenção de cáries em crianças. Se eu tivesse que fazer esse estudo, bastaria fazer com uma amostra que eu já conseguiria bons dados para a minha pesquisa. Bom, e essas amostras, elas podem se classificar. Né? Então, por exemplo, nós podemos ter a amostra chamada causal, né? Ou aleatória simples. Como seria isso? Dentro de um conjunto de sujeitos, eu iria buscar ali 30% ou 50% daquele grupo de indivíduos para realizar o meu estudo. Já seria válido, mas desde que aleatório. Ou seja, eu não vou escolhendo somente os meus amigos, somente os mais próximos, não. Eu daria, por exemplo, um número a cada um dos sujeitos e faria o quê? Uma seleção, ou seja, um sorteio, até chegar aos 30% necessários. Tá? Então, composta aí por elementos retirados ao acaso da população. Todo elemento da população tem igual probabilidade de ser escolhido para uma amostra. Então, posso organizar fichas numeradas, de 0 até o número total de indivíduos, e sorteando. Tá? Eu posso também utilizar o que nós chamamos de tabela de números aleatórios.
é quando eu tenho uma tabela, eu dou um número para cada um dos sujeitos e eu vou apontando ao acaso. Dessa maneira eu garanto a aleatoriedade. E nós temos também a amostra sistemática, né? Então seria o quê? Os elementos são escolhidos não por acaso, mas seguindo um sistema, um protocolo. Por exemplo, digamos que eu fosse médico e eu fosse fazer um estudo com os meus pacientes. Aí eu poderia dizer, a cada 5 pacientes que entrar aqui, o 6º participará da entrevista. Então, o 6º, o 12º e assim por diante. Né? Teria aí um motivo, uma razão, uma causa. Ou somente as pessoas com olhos azuis serão estudadas. Ou somente os pacientes que apresentarem o índice glicêmico alterado serão estudados. Então teria aí uma causa, um sistema, algo que fizesse aí garantir a aleatoriedade desses sujeitos, né? E eu tenho também a amostra estratificada. O que seria uma amostra estratificada? É quando eu quero dividir esses sujeitos em grupos. Então eu quero dividir os homens e as mulheres. Eu quero dividir as pessoas que têm maior idade com aquelas que têm menor idade. Eu quero dividir os médicos dos enfermeiros, dos engenheiros dos matemáticos, né? Ou seja, quando eu quero criar categorias aí entre esses sujeitos para estudar as diferenças. Por exemplo, eu quero estudar a diferença de opinião dos homens e das mulheres. Então eu crio uma amostra e depois eu vou fazer a estratificação, ou seja, a separação deles em grupos, tá? Tenho também a amostra chamada de conveniência. O que seria a amostra de conveniência? É aquela que está muito próxima a mim. Então, os meus alunos, os meus amigos, os meus conhecidos, aquelas pessoas que eu tenho em contato dentro do meu serviço, então são chamadas de amostras de conveniência. Tá? Então, formada por elementos que o pesquisador reuniu simplesmente porque dispunha deles mais facilmente. Tá? Bom, então por que é importante que a gente entenda um pouco sobre amostras? Porque quando você estiver fazendo lá o seu trabalho, né, o seu artigo, a sua monografia, a sua dissertação, a sua tese, é importante que você diga qual o seu universo, qual a sua amostra e que tipo foi de amostra que você utilizou. Foi estratificada, foi aleatória, foi de conveniência? Então deixe claro para o seu leitor o que você de fato selecionou e como selecionou. Uma metodologia bem escrita é fundamental, né? Garante aí um bom entendimento. Então, quando você deixa claro para o leitor como você fez a pesquisa, ficará mais claro para ele compreender como que você chegou nos resultados. E, posteriormente, ele pode também reproduzir essa mesma pesquisa no futuro. Tá? Então, vamos falar agora um pouco sobre obtenção de dados. Então, os dados eles podem ser obtidos de duas maneiras, né? Do método quantitativo ou qualitativo. Né? Então, não existe pesquisa fácil, né? E não existe pesquisa também impossível de ser realizada. Tá? Então, todas elas têm sua complexidade, quer no início, quer seja no final. Tá? Então, uma pesquisa qualitativa, eu posso dizer que ela é mais fácil no início. Por exemplo, fazer uma pesquisa bibliográfica. Juntar todos os livros que falam sobre o assunto, ir na internet pesquisar vários artigos que falam sobre o tema, isso parece ser muito simples. Tá? Mas já no final, ou seja, ler todo esse material, chegar nas conclusões, isso é um pouquinho mais complexo. Tá? Já numa pesquisa quantitativa, é o inverso. No início é que é mais difícil. Sabe por quê? Porque criar o questionário é algo mais complexo. Pensar em todas as variáveis, todas as possibilidades de resposta, isso dá um certo trabalho. Mas no final, né, depois que esse instrumento já está construído, que você já coletou os dados, tabular e chegar nas respostas é muito mais simples. Né? Então, por isso que algumas pessoas preferem fazer estudos quantitativos do que qualitativos. Né? Mas ambos têm a sua importância e têm o seu valor. E um estudo qualitativo, quando eu utilizo a entrevista, eu posso ir mais a fundo, né? Ou seja, perguntar coisas mais detalhadas, e aí o estudo termina ganhando aí mais importância e muito mais valor para algumas áreas, tá certo? Mas o que nos interessa mesmo discutir aqui são as pesquisas quantitativas. Então, para essas pesquisas, quais são os principais instrumentos utilizados? Então, nós utilizamos aí
o questionário, nós utilizamos as fichas, as contagens, né? Nós utilizamos conferências numéricas, ou seja, tudo que possa gerar número, tudo aquilo que possa gerar interpretação numérica. É isso que realmente interessa os estudos quantitativos. Tá? Então, o questionário é a ferramenta aí mais utilizada pelos estudantes, né, quando coletam dados e querem interpretar de maneira quantitativa. Né? Então, posso construir um questionário que tem como objetivo descrever ou explicar, né, ou explorar determinado fato. Tá? E os questionários eles podem medir muitas coisas, como, por exemplo, informações pessoais, classe social, tipo de organização que o indivíduo atua, né, que mais? As preferências, atitudes, percepções, opiniões, várias coisas podem ser perguntadas e quantificadas, né, através de um questionário. Tá? Então, a primeira etapa para a construção de um bom questionário, né, é isolar lá os seus objetivos e seu problema. A partir dessa etapa, o que você vai fazer? Você vai elaborar as perguntas para dar resposta a esse problema e a esses objetivos. Enquanto os objetivos não forem atingidos, né, os seus instrumentos ainda não estão completos. Então, certifique-se de que você realizou perguntas necessárias para dar resposta a cada um, né, daqueles objetivos ou daqueles problemas que você colocou lá na introdução do seu projeto ou do seu trabalho. Tá? Então, olha aqui um exemplo. Uma boa estratégia é montar uma tabelinha desse tipo, onde você vai colocar aqui os teus objetivos, né, a quem se destina esse instrumento e quantas perguntas você fez para cada um desses itens. Dessa maneira, dificilmente você vai esquecer, né, de incluir perguntas para cada um dos seus objetivos. Tá? Então, aqui uma outra maneira, uma outra tabela, onde eu coloquei aqui, ó, caracterização pessoal dos professores. Então, foram feitas 6 perguntas e elas estão aonde no instrumento? A questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, dessa maneira, dificilmente você vai esquecer de incluir perguntas para dar respostas aos teus objetivos. Então, o terceiro passo aí, né, depois que você já isolou o seu objetivo, o seu problema, já criou as perguntas, o terceiro passo, antes de aplicar esse questionário aos sujeitos, seria o quê? Realizar um estudo piloto. Mas o que é esse estudo piloto? Nada mais é do que testar o instrumento antes de aplicar ao grande público. Ou seja, em vez de eu aplicar logo para 100 pessoas que eu tivesse que aplicar, eu vou aplicar inicialmente para 3, 4, 5. Então, se esses 3, 4, 5 conseguem responder bem, significa que teu instrumento está bem construído. Já se eles têm dificuldade em responder, significa que precisa melhorar algo. Tá? Então, vamos trabalhar aí nesse instrumento até deixá-lo claro, entendível, né, para que você não perca tempo, dinheiro, né, e principalmente tenha que eliminar perguntas do teu instrumento, tá certo?